A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 1, o Sermão do Monte e sua essência, uma lição maravilhosa. Estamos iniciando mais um trimestre e eu já te peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixo também a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à novidade, temos uma novidade bem bacana, vale muito a pena você conferir. Nós vamos passar para você essa novidade depois da vinheta e já iniciamos para a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Lição 1, o Sermão da Montanha e sua essência. Texto de referência, Mateus capítulo 5, dos versículos 1 ao 12, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A palavra bem-aventurado significa bem feliz ou muito feliz. As bem-aventuranças de Cristo resumem perfeitamente o estilo de vida e a visão de mundo de todos os que nasceram de novo, ou seja, dos súditos do reino de Deus, que passam a ver as coisas sob a perspectiva de Cristo. Esta passagem bíblica que ora lemos, embora seja muito popular, seu ensino nunca foi tão necessário para os dias de hoje, pois há uma crise ética generalizada em diversas áreas da vida humana. Nesse sermão, o Senhor nos apresenta o padrão de justiça do reino de Deus, uma inspiração para os discípulos daquele tempo, e é também para os de hoje e para toda a humanidade. Atualmente, todos nós buscamos ser felizes. O mundo hoje busca felicidade em diversas coisas. Muitos acham que serão felizes quando alcançarem os seus sonhos. Outros acreditam que serão felizes quando alcançarem aquele bem material, casa, carro que tanto almeja. Outros pensam que serão felizes quando casar-se, ter filho. Ainda outros buscam a felicidade na bebida, nas drogas, nas baladas, nos relacionamentos e no dinheiro. Mas tudo isso é uma tremenda ilusão. O Sermão da Montanha nos dará o caminho de chegar à verdadeira felicidade. Uma pessoa importante da cristandade, chamado Santo Agostinho, que viveu a partir do terceiro século, entre 354 a 430 depois de Cristo, afirmou que quem quiser meditar com piedade e recolhimento o sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, encontrará todos os preceitos necessários para a perfeição cristã.
Diante das palavras de Agostinho, é importante entendermos que aqui neste texto temos a excelência que Deus espera de todo cristão. Em relação ao conteúdo deste sermão, o Senhor Jesus Cristo vai nos apresentar 9 bem-aventuranças que destacam condições, sentimentos e valores que o mundo de então rejeita. Isso porque vivemos numa cultura humanista e egocêntrica. Embora muitos acham essas palavras que Cristo pronunciou muito bela e poética, mas na prática não vivem nada disso. Pois a simples demonstração do que significa viver sob a perspectiva do nosso Senhor e de seu reino é algo inconcebível para essa sociedade. É interessante que o Senhor inicie o seu discurso no monte, e isso é um fato marcante na história do povo hebreu. Já visto que Moisés teve os seus encontros com Deus exatamente no monte. A princípio, Moisés teve um encontro com Deus e viu a sarça arder. Depois, Deus deu a ele as tábuas de pedra que representa a lei. Posteriormente, a gente vai ver também o profeta Elias no Monte Carmelo sendo tremendamente usado por Deus. O fato do Senhor estar ministrando no monte nos faz entender que as suas palavras seriam de grande importância, de grande relevância para a humanidade. O Senhor, ele inicia então o seu discurso conforme Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Observe que o evangelista Mateus diz que Jesus vê a multidão. O ver aqui não é simplesmente enxergar ou contemplar, mas um olhar que contém compaixão e que se importa com o outro. Não é um olhar comum, é um olhar diferente. No versículo de número 2 diz: e abrindo a boca os ensinava, dizendo. É interessante a forma que Mateus vai descrever o versículo de número 2. Ele diz que o Senhor, ele vai abrindo a boca, logo nos faz entender que o Senhor estava elevando o tom da sua voz para que as pessoas o ouvissem. No versículo de número 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que, por reconhecerem sua dependência de Deus, não se apoiam em méritos próprios e muito menos em alguma coisa que possuam. Justamente por isso eles são felizes, pois confiam integralmente em Deus e vivem para Ele. Deles então é o reino dos céus, uma vez que vivem já aqui aquilo que muitos só experimentarão no futuro, a alegria da plena comunhão com Deus. Em seguida, o Senhor declama: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5,4. Há vários tipos de choro, contudo o mestre refere-se a quem chora de aflição. Tal aflição vem por viver no mundo caído, sem contudo tornar-se perverso como ele. Isso nos faz lembrar o texto de Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Distante de ser um sinal de fraqueza, o choro do aflito traz a oportunidade de consolo. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o Senhor continua o seu discurso no versículo de número 5, que diz assim: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O povo judeu sempre lutou pelo seu território.
No momento que Cristo proferiu essas palavras, estavam eles sob o jugo de Roma. Afirmar que felizes são os mansos ou os não violentos é um desafio. O mestre, porém, não se importa e faz menção ao Salmo de número 37, verso 11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A tão sonhada promessa de posse da terra não é uma conquista do braço ou da força humana, mas uma posição reverente e calma por parte dos que creem. Conforme a gente vê em Salmos 24:1, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o Senhor deu continuidade às suas palavras, e no verso de número 6, ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nas necessidades básicas humanas, fome e sede são duas das principais. Ao dizer que os que têm fome e sede de justiça serão fartos, o mestre está falando de pessoas que para elas a justiça faz parte de sua natureza, da sua essência transformada pelo caráter de Deus. Elas sentem a dor do próximo e não somente as suas. Quando o reino de Deus for estabelecido na sua totalidade, essa fome e essa sede será saciada. Oh, glória a Deus! E o Senhor continua: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Exercer ou ter misericórdia é uma atitude benevolente. Era comum os judeus carregarem ressentimentos por causa do Império Romano que os subjugava. Esse sentimento era possível perceber em relação aos publicanos, como os judeus tratavam os publicanos. O Senhor Jesus ensinou justamente o contrário. Ele disse: felizes são os misericordiosos, porque eles serão tratados por Deus com a mesma misericórdia. A gente pode perceber isso em Mateus capítulo 18, verso 35, que diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Na sequência, o Senhor declama o verso de número 8 do capítulo 5: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nessa bem-aventurança, o mestre faz alusão ao Salmo de número 24, verso 3 e 4, que diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmo 24, versos 3 e 4. A pergunta que este salmo procura responder é o questionamento que ultrapassa o cumprimento do ritual exigido pela lei. Aquele ritual que os sacerdotes tinham que cumprir para entrar no lugar santo. Não bastava cumprir a pureza ritualística e mecânica e exterior. Antes, era necessário ter as mãos puras e o coração limpo. Qualidades essas que só o Senhor poderia contemplar e conhecer. Assim também Deus espera de seu povo que esteja com o coração limpo, porque eles verão a Deus. Ainda no verso de número 9 do capítulo 5, o Senhor diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz aqui não é ausência de guerra. Em um ambiente cheio de intrigas e pequenas guerras, um pacificador tem um papel importante. É ele que restabelece a ordem e o equilíbrio entre as pessoas, transformando radicalmente o meio em que eles estão inseridos. Este é o trabalho do pacificador. Esse deve ser o trabalho de todo cristão, porque assim o fazendo serão chamados filhos de Deus. Conforme Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Ainda no verso 10 o Senhor diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido por causa da justiça significa viver, ainda que parcialmente, a glória do reino. Numa sociedade com inversão de valores, em que o certo virou errado e o errado virou certo, a perseguição virá com certeza sobre aqueles que praticam a justiça. Cristo foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, a igreja verdadeira é perseguida e será cada vez mais perseguida, porque é a luz, árvore que dá fruto é apedrejada. Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30 diz: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Jesus ainda no seu discurso no versículo de número 11 ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O mestre aqui chega ao ápice das bem-aventuranças. Felizes são os discípulos quando forem perseguidos e caluniados por causa dele. Jesus diz que tal sofrimento é um privilégio, pois gerará uma grande recompensa, pois assim também foram perseguidos os profetas do Antigo Testamento. Logo receberão grande galardão por sofrerem pelo Senhor nosso Deus. O Sermão do Monte, resumido nas bem-aventuranças, evidencia a diferença do ensino de Cristo em relação ao ensino dos escribas, bem como a grandeza da mensagem do Evangelho em comparação com as exigências de memorização e cumprimento de regras provenientes da religiosidade daquele tempo. Deus, Ele espera não que você cumpra uma das bem-aventuranças, mas que todas elas façam parte da sua vida, porque essas são as características daquele que nasceu de novo e vive em novidade de vida e está se preparando para viver eternamente com Deus. Que você fique com essa palavra, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.